Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto que se encontra em Apocalipse 4. Hoje pela manhã nós estudamos a palavra em Gênesis e agora à noite nós vamos fechar essa noite em Apocalipse 4. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Aqui no quadro vai ser projetado a versão ARA. E essa será a versão que eu vou ler para os amados. Se vocês têm uma versão diferente e quiserem acompanhar aqui na projeção, sintam-se à vontade. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, o Senhor governa o mundo, o Senhor, Pai, governa o universo. Do seu trono, Pai, todas as coisas o Senhor sabe. O Senhor sustenta o mundo do seu trono. E estamos aqui, Pai, para falar do Senhor, para falar que as Tuas mãos, Pai, dão descanso ao Teu povo. Que o Senhor, Pai, gere sobre as nossas vidas. Que o Senhor cuida do seu povo. Que o Senhor perdoa o seu povo. Que o Senhor santifica o seu povo em Cristo Jesus. Nos prepara, Pai, para a morada celestial. Cuida de nós, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos reunidos aqui, nesse santo lugar, para exaltar o único e verdadeiro Deus. E o texto que nós lemos, ele fala isso de uma maneira maravilhosa. E ao mesmo tempo ele anima a esta igreja a viver hoje diante do trono correto. E ele nos mostra a razão de viver diante desse trono. Assim como ele fez ao povo que esse texto foi originalmente escrito. Até o início do século XX, acreditava-se
que o livro de Apocalipse foi escrito no período do final do reinado do imperador Nero e perto da data da destruição da Palestina. Fica aí em torno de 66 a 68 depois de Cristo. Uma vez que esse período ele é um período caracterizado por forte perseguição aos cristãos, e muitos cristãos morreram nesse período. Só que, no entanto, a visão predominante depois desse primeiro momento, ela coloca para nós que o texto de Apocalipse ele foi escrito a última década do primeiro século, quando Domiciano, ele era imperador de Roma. E isso é por volta do ano 81 até o ano 96 depois de Cristo. E a razão para essa suposição, meus irmãos, ela está fundada na observação que no tempo de Nero a perseguição ela era restrita a Roma. E Apocalipse, já nos primeiros capítulos, ele coloca bem claro para nós que a perseguição ela se dava em uma escala bem maior. Lá em Apocalipse 2,4, nós vemos que a igreja de Éfeso, ela já tinha perdido o seu primeiro amor. A igreja de Sardes, no capítulo 3, ela estava morta, e que a igreja de Laodiceia, que havia sido destruída durante um terremoto, na época do rei Nero, do imperador Nero, ela tinha sido reconstruída e agora ela se vangloriava de uma riqueza espiritual. Em Apocalipse 3,17 conta isso. E ao momento que Apocalipse é escrita por João, que estava em exílio, as 7 igrejas que eram localizadas ali na província da Ásia, elas eram governadas por líderes. Eles exigiam a adoração ao imperador por parte da população geral. E essa era uma imposição que não existiu nos primeiros 700 anos do Império Romano, do governo romano, da República. O povo que vivia nessas cidades, meus irmãos, eles eram incapazes de conduzir os assuntos da vida cotidiana, eles eram incapazes de fazer negócios com outras pessoas, sem antes reconhecer e adorar esses falsos deuses, esses imperadores. E aquelas pessoas que se assumiam cristãos naquelas épocas, aquelas pessoas que se entregavam ao Deus vivo, além de elas serem perseguidas quanto à liberdade de ir e vir, elas também eram relegadas a um tipo de ostracismo social, aos rumores caluniosos, e elas também não tinham empregos à vista. Era um período muito difícil, meus irmãos, para ser cristão. Os crentes que viviam nesse período, eles sofriam perseguições e eles eram tentados a todo momento a se conformarem com as exigências culturais daquela época. E eles eram forçados, de certa maneira, a se curvarem diante de homens ímpios que se consideravam como deuses. E é nesse contexto histórico que Apocalipse 4 está inserido. Então eu entendo que o objetivo de João nesse texto que nós acabamos de ler, mais do que narrar o lugar onde Deus ele gere o mundo, onde Deus comanda o mundo, é falar ao povo que não importa quão temíveis ou incontroláveis as forças do mal pareçam ser, elas não vão poder anular e não vão poder esconder o fato que Deus ele governa no universo do seu trono. O povo de Deus, meus irmãos, que sofria com perseguições externas por se posicionar contra as imposições de adorar falsos deuses e que batalhava internamente em seus corações contra a secularização da igreja que estava ali acontecendo naquele momento, eles sabem que Deus governa e o seu governo excede em muito o governo dos líderes daquele tempo. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero colocar para vocês essa noite que esse texto ele tem a intenção de nos ensinar que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então, o primeiro ponto é esse. A visão do trono exalta o único e verdadeiro Deus. A visão do trono que João teve, ela exalta o único e verdadeiro Deus. Essa visão do trono, meus irmãos, que começa aí no texto com a visão de um céu,
de uma porta aberta no céu, ela mostra que apesar do avanço do mal em ritmo galopante, apesar do povo de Deus sofrer, eles podem ter a certeza que a mão do Senhor, ela está sobre todas as coisas, para o bem desse povo e para a glória do Senhor. Daquele que está assentado no trono, que é precioso e maravilhoso como a pedra de jaspe, como a pedra de sardônio. Isso significa que o nosso Senhor é de tal valor inigualável e incalculável. Quando nós lemos nesse texto que os 24 tronos, aqui no versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado nele 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quando nós lemos isso, meus irmãos, esse valor simbólico, ele além de estar relacionado aos anciãos, ele também pode estar relacionado aos sacerdotes de Davi, aos 24 sacerdotes de Davi, lá em 1 Crônicas 24, aos 24 guardas levíticos, lá em 1 Crônicas 26, e aos 24 líderes de louvor, em 1 Crônicas 25. Em Apocalipse 21, do versículo 12 ao 14, ainda que não de uma maneira absoluta, é possível também fazer uma associação numérica desses líderes, dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos, que juntos, no total de 24, eles representam a igreja e a união do povo do Antigo com o povo do Novo Testamento. Os 24 anciãos que estão escritos aí, vestidos de branco, eles nos mostram, meus irmãos, uma realidade onde a igreja ela é composta no céu por seres poderosos. E esses seres poderosos, eles estão subordinados ao Senhor. Esses seres que possuem coroas de ouro, que têm tronos próprios, eles estão diante do Senhor, do único trono. E aí depois no versículo número 5, nós temos o número 7, que tradicionalmente se identifica como a perfeição, e que também ele pode ser associado com as funções básicas da vida do homem e o seu relacionamento com o Criador. As 7 tochas de fogo que ardem diante do trono, elas representam o Espírito Santo, e elas mostram o Espírito Santo na atuação e na preservação do seu povo. Os 4 seres viventes que estão aí, eles são análogos aos serafins de Isaías 6 e aos querubins de Ezequiel 10. E elas são importantes nesse texto porque elas identificam que há uma vigilância incessante, de inteligência ilimitada. E essas asas que falam, essas 6 asas, elas dão uma ideia de locomoção, que o Senhor governa todas as coisas e está no controle de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem no universo, que nada foge ao seu governo. E esse é um fato muito interessante, que esses seres que estão sob o domínio do Senhor, eles não cansam, nem de dia e nem de noite, de falar que santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Eles adoram não somente aquele que existe, não somente aquele que existiu, mas eles adoram aquele que há de existir para sempre. Os 24 anciãos são aqueles que encontram no altar e exaltam o Senhor, e eles falam que o Senhor é o único que é digno de toda glória, honra e poder, porque Ele tudo criou e na sua providência, meu irmão, Ele tudo sustenta. Esse texto, que apesar de ser um texto difícil, porque trata de símbolos, ele também, meus irmãos, é um texto que fala de uma coisa que é muito verdade. O Senhor governa do seu trono. No centro do mundo está o trono do Senhor, e o Pai desse trono governa todas as coisas. Essa é a razão real e última, meus irmãos, e nós precisamos entender isso. Porque João, nessa visão que ele tem, essa segunda visão que ele tem no texto de Apocalipse, ele mostra que nada da vida do cristão acontece fora do reinado espiritual de Cristo. Nada na sua vida, meu irmão, acontece fora do reinado de Cristo.
onde ele tem poder, ele governa todas as coisas para a glória de Deus. Ele governa tudo para a execução do seu propósito de salvação. E esse reinado, meus irmãos, ele é espiritual sobre a sua igreja hoje. Deus reina hoje sobre o seu povo. E ele é soberano. Só que a soberania de Deus é um ponto que muitas vezes não é entendido pelo povo. Porque as pessoas, elas não entendem como um Deus soberano pode fazer com que o homem seja responsável pelos seus atos. Só que a verdade à luz bíblica, meus irmãos, nós temos de maneira bem clara que Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo o homem ele é responsável pelas suas atitudes. E que ninguém pode alegar ignorância ou coação em nada do que ele faça ou deixe de fazer. Eu fico maravilhado com esse texto quando eu leio sobre os relâmpagos, as vozes e os trovões que Apocalipse 4:5 coloca. Porque isso daí, meus irmãos, expressa o julgamento do Senhor. As tochas de fogo que esse versículo mencionam, eles mostram que o Senhor ele não se esqueceu daquelas pessoas que perseguem a sua igreja. E certamente essas pessoas serão julgadas pelo fogo, porque não há nenhum rei maior do que o Senhor. O povo naquela época, na época em que João escreveu Apocalipse, era um povo que temia a reis, a imperadores. E eles tinham que se curvar diante desse rei se eles quisessem continuar vivos. Mas João fala, meus irmãos, existe um rei acima desses reis. E vocês não precisam se curvar diante desses outros reis, porque vocês só devem se curvar diante do único e verdadeiro rei. Que maravilhoso! Que maravilhoso é pensar que o Senhor, Ele cuida do seu povo. E esse fogo, ao mesmo tempo que ele consome aquelas pessoas que são contra a palavra do Senhor, ele é um fogo que purifica aquelas pessoas que são do Senhor. O fogo, meus irmãos, tem uma propriedade muito interessante, porque o fogo não apenas consome, o fogo também purifica. E aí eu sou lembrado, meus irmãos, que todas as coisas que eu passo, que me causam dor, que me enfraquecem, que me deixam tristes, eu posso saber que o Senhor causa essas coisas na minha vida para me purificar. A doença, os problemas financeiros, os problemas nos relacionamentos, as perseguições, tudo acontece na vida do cristão para que o cristão seja purificado. O cristão purifica o seu povo pelo fogo, meu irmão. E isso é algo tremendo. No dia do juízo, isso vai ficar evidente, porque todas as pessoas vão comparecer diante do tribunal, e aquele que conquistou o direito de julgar, que é Cristo, ele vai falar a todos, e ninguém vai conseguir fugir dos seus atos. Então nós somos levados a entender nesse texto que a vida da igreja atual, assim como foi a vida da igreja na época de Apocalipse, que Deus ele reina eternamente. Deus tem o controle do seu povo. E nós precisamos saber disso, que Deus ele é soberano. Mas muitas vezes nós não deixamos Deus ser soberano sobre as nossas vidas. E eu chego ao segundo ponto, que é o último ponto dessa pregação. A visão do trono de Deus, ela vai animar o crente cansado a viver diante do trono que é o trono correto. Como eu disse aqui para vocês, o povo a quem esse texto foi destinado, ele originalmente vivia sobre grande perseguição, porque eles confessavam a Cristo como Salvador, como Consolador, como sustentador e único rei em um período que existiam inúmeros deuses. E toda perseguição que nós podemos viver hoje em dia aqui no Brasil, eu tenho certeza que ela não pode se comparar à perseguição que esses cristãos sofriam naquela época no Império Romano e sofrem hoje em muitos lugares do mundo. Eu fico a imaginar como aqueles cristãos da época de Apocalipse, eles sofriam, meus irmãos. Talvez o desejo no coração deles era de ter um pouco de paz, poder sair da casa sem medo, sem ser morto, sem ser ridicularizado. E eu fico imaginando o quão difícil deve ter sido para aqueles pais
viverem aquele tempo e saberem que os filhos deles podiam morrer a qualquer momento, ser presos, escorraçados, sem ter emprego, sem ter comida, onde morar, e muitas vezes deixado pelas pessoas que eles amavam. E eu imagino que naquele contexto a tentação de abandonar a palavra de Deus era gigante. Muitas eram as razões que estavam na cabeça daquele povo para abandonar a palavra de Deus, para deixar de seguir a Cristo e viver uma vida de aceitação geral e de prosperidade. Certamente, muitas pessoas que um dia confessaram a Cristo naquela época, as pessoas experimentaram o sofrimento, experimentaram o sofrimento de seguir a Cristo, e elas resolveram adorar a outros deuses desse mundo, e elas tiveram uma sorte muito ruim. Muitos, meus irmãos, pelo desejo de serem aceitos na nossa sociedade, pessoas que estão cansadas de serem ridicularizadas, pessoas que estão cansadas de serem motivos de chacota no trabalho, pessoas que estão sendo tentadas a todo momento a prosperar nessa vida, elas também sentem o desejo de abandonar o Senhor. Não é verdade? Muitas são as pessoas que sentem desejo de abandonar a palavra de Deus. Mas só que esse texto, ele funciona como um motivador, porque ele anima o povo que anda em sofrimento a perseverar no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso Deus. Meus irmãos, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos em depressão, cansados de viver essa vida de cristão, nós temos que lembrar que existe um Deus que cuida, que preserva e que leva os seus filhos à eternidade. Existe um Deus que governa acima de todos os governantes. Existe um Deus que governa acima de todas as situações que nós enfrentamos nessa terra. Quando você estiver cansado de ser humilhado, quando você estiver cansado desse mundo, quando você estiver cansado de ser cristão, porque a perseguição que você sofre é muito dura, lembre que há um que governa no trono sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre todas as coisas, meus irmãos. E eu quero perguntar para você essa noite, diante de que trono você vive? A quem você serve? Quem é que governa o seu coração nesse mundo? O mundo caído nos chama a viver diante do trono do dinheiro, nos chama a viver diante do trono da fama, da aceitação, de sermos aceitos na sociedade onde nós vivemos, do poder, de bens, de trabalho, de viagens, de amizades, de amores, de vaidades, de uma felicidade que é motivada por entretenimento fútil e desregrado, e de tantas coisas que são boas, mas pelo uso errado se tornam más. E nessa leva, eu percebo que aos domingos, existem algumas pessoas que se colocam diante do trono de Deus. Mas durante a semana, essas mesmas pessoas se colocam diante de outros tronos. Elas servem outros senhores. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que esses outros tronos, eles não são maiores que o trono do nosso Senhor. O trono do nosso Senhor está acima de todos os tronos, está no céu. E do céu o Senhor governa todas as coisas. Você não precisa servir ao dinheiro. Você não precisa servir às impurezas sexuais. Você não precisa servir ao trabalho apenas. Você precisa servir ao Senhor. Deixe de servir a outros tronos e sirva ao Senhor, meu irmão. Hoje o Senhor, Ele te chama. Ainda que você esteja cansado de ser ridicularizado. Ainda que você esteja cansado de sofrer sanções. Ainda que você está cansado e triste de ser excluído de certos meios, de ser excluído da sua família, no seu trabalho, na sua escola. Deus te chama, meu irmão,
a não servir esses tronos baixos, mas a servir ao único e verdadeiro trono. Aquele que se assenta no trono. Você é chamado essa noite a servir aquele que se senta ao trono. Existe um rei que está acima de todos os reis. E ele não é um rei que está aí por apenas alguns meses, alguns anos, algumas décadas. O nosso Senhor, Ele governa desde o início da eternidade. Desde a eternidade, Deus governa sobre todas as coisas. E Ele é o único Deus que é capaz de trazer verdadeira felicidade e completar o seu coração de uma forma que você não vai precisar de mais nada. Cristo, Ele nos diz essa noite: se alguém, pois, vir até mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Senhor, Ele chama a sua igreja, Ele chama todas aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas a descansarem nele, porque Ele vai aliviar as dores desse povo. Nesse mundo, aquelas pessoas que seguirem a Cristo, que governa do céu, elas vão poder perder o amor dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos. Elas serão, a sua reputação será questionada, mas eu coloco para vocês, meus irmãos, essa noite, que essas pessoas, elas nunca vão perder a verdadeira felicidade e a segurança da salvação eterna. Diz o Senhor: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. A visão do trono de Deus, ela serve para animar aquelas pessoas que estão cansadas, porque ela fala de um Deus que cuida do seu povo, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, e é um Deus que alivia as nossas dores. Esse texto não fala de um Deus que vai tirar as nossas dores para sempre. Ele fala de um Deus que vai aliviar as nossas dores. Nesse tempo nós vamos passar dores, provações, momentos difíceis, momentos em que a gente para e pensa assim: eu não vou aguentar. Mas o Senhor, Ele é capaz de aliviar as nossas dores. Se você se encontra cansado essa noite, meu irmão, se você se encontra desanimado, se você acha que a sua vida já deu, que você está a ponto de desistir, de tomar uma ação pela sua própria vida, de tirar ela, eu quero dizer para você essa noite: olhe para o trono do Senhor. Olhe para o trono de Deus e veja que existe um Deus que governa sobre a sua vida. Ele sabe que você existe. Ele sabe os seus problemas. E Ele está disposto a curar as suas dores. Sempre que eu fico cansado, desmotivado, às vezes que eu vejo que o trabalho que nós colocamos a fazer diante da igreja não está fluindo, não está dando resultado, eu elevo os meus olhos para o Senhor e vejo quem está no controle, não sou eu. Muitas vezes nós pensamos que estamos no controle. Muitas vezes nós pensamos que o destino desse mundo, ele está condicionado à nossa ação nesse mundo. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que existe um Deus que governa. Um Deus que provê as necessidades. Um Deus que, pelo poder da sua palavra, Ele criou o mundo. Por causa da sua vontade, as coisas vieram a existir e foram criadas. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, poderoso que governa sobre a sua vida e sobre a minha. Ele, assim como os 24 anciãos dizem, Ele é digno. Ele, o Senhor, o nosso Deus, Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. Muitas vezes nós só confiamos ao Senhor uma parte da glória.
Muitas vezes confiamos ao Senhor apenas uma parte da honra. Falamos assim, eu tenho uma parte da honra, o Senhor tem a outra. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que os anciãos que estão ao redor do Senhor, eles falam que toda a honra, toda a glória e todo o poder, ele é destinado ao Senhor. O povo naquela época estava desanimado porque eles enfrentavam grande perseguição. Hoje nós não enfrentamos uma perseguição igual a daquele povo, que corria risco de ser morto, de ser dizimado, que não tinha emprego, que não tinha uma reputação social boa na sociedade, que vivia fugindo, sem ter onde encostar a cabeça. Não vivemos essa situação, mas vivemos sim um outro tipo de perseguição. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem matar crianças pequenas. Nós vivemos em um mundo onde os velhos não são mais respeitados. Onde as pessoas, elas não têm mais o direito de viver a sua vida. Onde a dignidade humana não existe mais. Onde existem guerras, fome. Onde cristãos ainda assim hoje são mortos e perseguidos. E nós precisamos saber que nesse contexto de hoje existe um Deus poderoso. E Ele cuida do seu povo. Olhe para o Senhor, meu irmão, quando você estiver cansado. Olhe para o Senhor quando você estiver desanimado, como o povo de Apocalipse, a quem Apocalipse foi escrito estava. E veja que o Senhor, Ele cuida da sua vida. Vamos orar? Querido Deus, poderoso é o Senhor, Pai. Pedimos nesse momento que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor nos guie pela tua palavra, que possamos defender a tua palavra da maneira como ela é colocada pelo Senhor, Pai. Que o teu povo possa adorar o Senhor, Pai. Que o teu povo possa encontrar descanso nas tuas mãos, porque o Senhor, Pai, nos dá abrigo, o Senhor protege o teu povo. Que possamos olhar, Pai, para o teu trono, Pai, e ver que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é perfeito, mais perfeito do que pedras preciosas, e que do seu trono, Pai, o Senhor governa o mundo. O Senhor governa, Pai, sobre as grandes coisas e governa sobre mim, pequeno que sou. Insignificante que sou, o Senhor governa sobre a minha vida, Pai. E eu agradeço tal governo, Pai, porque eu não consigo governar a minha vida da maneira como se deve. Eu falho, eu peco. Eu sou uma pessoa, Pai, que precisa de Ti. Por isso eu peço, Pai, cuide da minha vida, meu Deus. Governe totalmente sobre mim, Pai, porque toda a honra, toda a glória e todo o poder, Ele é devido ao Senhor, Pai. Eu sou incapaz de viver nesse mundo, Pai, da maneira como o Senhor quer. E eu peço ao Teu Santo Espírito que habilite em mim, Pai, o desejo de viver para o Senhor. Que a Tua igreja, Pai, possa viver para o Senhor. Que possamos entregar as nossas vidas diariamente ao Senhor. Ter uma vida de oração, Pai, do início do dia até o final. Que possamos, Pai, ter uma vida de leitura da Tua palavra, de total confiança. Somos um povo, Pai, de coração rebelde, que se nega a entregar todo o governo ao Senhor. E pedimos, Pai, amoleça o nosso coração, quebra o nosso coração, Pai. Queremos ser governados pela Tua palavra, Pai. Queremos ser governados por Cristo. Cuida do Teu povo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando então nesse momento agora, nós vamos orar pela vida dessa igreja novamente. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quer ser governado pelo Senhor que governa os céus e a terra, eu peço que você levante a sua mão, se coloque de pé, venha até a frente. Vou orar para que você tenha uma semana abençoada. Que você se entregue diante de Deus hoje e sempre. Vamos orar. Querido Deus, nosso Senhor, Pai,
nesse momento, Pai, onde estamos encerrando o culto, nós não queremos terminar esse culto, Pai, antes, sem chamar o Teu povo, Pai, a uma vida de serviço ao Senhor. Não queremos, Pai, viver diante dos tronos desse mundo, mas queremos viver diante do único trono, Pai, daquele que é o único Rei sobre todas as coisas. Se há aqui, Pai, alguém que precisa, reconhece, Pai, nesse momento que precisa do Senhor, que o Senhor mude a vida dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo, Pai, habite no coração dessa pessoa e transforme a vida dela por inteiro, para sempre, Pai. Cuida do Teu povo, Pai. Transforma as nossas vidas. Não queremos, Pai, ser guiados por nós mesmos, mas queremos ser guiados pelo Senhor. Querido Deus, muda a sorte do Teu povo, Pai. É o que nós te pedimos. Pedindo também, Pai, que o Senhor abençoe o Teu povo essa semana. Que o Teu povo que está aqui, Pai, possa ir para casa e viver uma vida diferente. Que o Teu povo, Pai, possa ter uma semana incrível na Tua presença. E possa estar aqui, Pai, no próximo domingo para contar as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado. Abençoa o Teu povo. Sara as doenças do Teu povo. Trabalha sobre os relacionamentos quebrados, Pai. Sobre aqueles relacionamentos que nós julgamos ser impossível cura, Pai. Dê a cura, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.